Olá pessoal, tudo bom? Espero fazer um vídeo rápido dessa vez. Eu vou falar sobre clássicos. Eu sei que tem muita gente que já falou sobre clássicos na internet, tem muitos canais de resenha que já falaram sobre clássicos, tem livros, Por que Ler os Clássicos, que é do Ítalo Calvino, tem muita gente falando sobre clássicos. Tem o Harold Bloom, tem um livro que chama O Cânone Ocidental, que ele lista os livros clássicos do Ocidente. Tem o História Essencial da Literatura, do Otto Maria Carpo, que também é um livro de 4 volumes, uma caixa desse tamanho eu tenho aqui. Um dia eu vou fazer resenha dele, não sei nem por onde começar a resenha dele, porque são 4 livros de mais de 1000 páginas, é um negócio assombroso. Também ele faz toda a história da literatura ocidental, até a década de 50, eu acho, ou alguma coisa assim, 40, 50. Começando desde o começo do Ocidente, né? Não é pouca coisa. Então realmente tem que ser uma obra gigante. Então, bom, tem todos esses livros. E, então, por que eu vou fazer um vídeo sobre os clássicos? Porque eu acho que, independentemente do que já foi dito, eu acho que eu deveria fazer esse vídeo. Ainda que mais gente já tenha comentado, já tenha falado e tudo mais. Então eu vou primeiro definir o que é um clássico. Um clássico, por definição, é um livro atemporal, tá? É um livro que você pode ler mesmo 2000 anos depois que ele foi escrito e ele continua atual. Essa é uma definição de clássico. Tanto é que, quase que por consenso, nenhum livro pode ser chamado de clássico se ele não tiver pelo menos 50 anos da sua publicação. Então, um livro que tem 10 ou 20 anos de estrada, você não pode dizer que ele é clássico. Porque um dos pré-requisitos para ser clássico é um livro que seja atemporal. Então ele tem que ter um tempo de vida e se manter atual depois desse tempo de vida para ser considerado um clássico. Então basicamente essa é a definição de um clássico. E obviamente que além de ele ser atemporal, ele tem que ter algumas outras coisas também. Ele tem que ser universal. O que é universal? Universal, só um minutinho. Universal significa que, independente de onde ele foi escrito, ele tem que ser compreendido por pessoas de qualquer parte do mundo. Então, um livro escrito na França, retratando, sei lá, Paris, ou Lyon, ou a cidade que for, ele tem que ser tão universal que uma pessoa na China possa ler aquele livro e compreender. Uma pessoa no Brasil, sei lá, em Manaus, possa ler e compreender. Uma pessoa em Baltimore, nos Estados Unidos, possa ler e compreender. Uma pessoa no Quênia possa ler e compreender. Então, ele tem que ser atemporal e ele tem que ser universal. Então, é por isso que não é muito fácil um livro se tornar clássico. Ele precisa obedecer pelo menos a esses dois fatores básicos. É claro que depois tem análise de se o livro é bom, se o livro não é bom. Geralmente, se o livro ele consegue ser atemporal e consegue ser universal, ou seja, ele tem uma linguagem que ele atinge todas as pessoas, independente de onde elas tenham nascido, de onde elas morem, já faz com que o livro tenha que ter uma qualidade superior a qualquer outro livro. Um terceiro motivo pelo qual você deve ler os clássicos. Os clássicos falam, normalmente, de temas que são comuns a todos os homens. São comuns, eles vão falar de inveja, de amor, de ódio, de vingança, de remissão, de santidade, de heroísmo, de maldade, de cavalheirismo, enfim. Eles vão falar de valores
que estão dentro de todas as pessoas. É isso que faz eles serem universais. Quando você vê uma história de amor num livro, não importa se ele foi escrito no Japão, ou na Noruega, ou no Brasil, ou na Guatemala. História de amor todo mundo vive, todo mundo sabe, todo mundo sente, todo mundo tem alguma. História de ódio, história de companheirismo, de heroísmo, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem esses sentimentos dentro de si, já viveu, já viu acontecer próximo de você. Então, isso é o que faz o clássico ser universal e ser atemporal também. Porque, apesar das diferenças, por exemplo, um casamento, uma história de amor na Idade Média não é igual a uma história de amor dos tempos de hoje. Mas o amor existe desde que o mundo é mundo. Então, ele pode ser representado de diferentes maneiras, pode ser interpretado de diferentes maneiras, mas ele continua sendo o amor. O ódio continua sendo todos aqueles sentimentos básicos do ser humano. Eu não vou aqui apresentar uma lista de clássicos, assim, a lista de clássicos que todo mundo deveria ler. Não vou. Existem muitas na internet, existem essas que eu falei. Tem um livro do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos, lá tem uma relação de clássicos, ele inclusive diz por que ler os clássicos e tal. Tem o Cânone Ocidental, do Harold Bloom, que é um livro também, no final tem toda a relação de clássicos, que ele indica lá da civilização ocidental. Tem o livro do Otto Maria Carpo, História da Literatura Ocidental, que é um livro gigante, é uma caixa desse tamanho gigante. Eu comprei tem uns 5 anos. Muito boa. Todos esses livros eu recomendo. Tem também o livro do Mortimer Adler, que se chama... esqueci agora. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui meu banco de dados. Tá aqui. Como ler um livro. Tá? Como ler um livro do Mortimer Adler, é da editora Realizações. Nesse livro, eu não fiz a resenha dele ainda aqui, deveria ter feito já, não fiz, foi uma falha minha. Ele te diz como ler um livro, quais as maneiras de você ler um livro, tem vários tipos de você ler um livro conforme o objetivo que você quer atingir, desde a maneira mais simples até a mais aprofundada. Então ele vai te ensinar como ler um livro. E no final desse livro, como ler um livro, tem uma relação também, que são os livros que o Mortimer Adler indica para você ler. Uma relação de clássicos mesmo para você ler. Que essa relação de clássicos, inclusive, foi publicada pela Enciclopédia Britânica, no exterior, no Brasil não. Então, assim, são os livros fundamentais da humanidade. Então você tem esse do Adler, como ler um livro. Você tem o Harold Bloom, Cânone Ocidental, Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, e a História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. Você tem 4 livros para procurar. São livros que você acha com facilidade. Alguns novos, outros em sebo, na estante virtual. Você acha com muita facilidade, que vão te dar listas de livros que eles te indicam para você ler, de clássicos que eles te indicam para você ler. Se você não quiser comprar, se você jogar na internet, você vai achar várias relações de clássicos para ler. Só tente ver quem fez essa relação, se tem alguma, sei lá, alguma qualificação para isso, para não ter jogado livros à toa ali. O José Munir Nasser, eu acho que se você jogar na internet José Munir Nasser, lista de livros, alguma coisa assim, você vai cair em algum blog, alguma coisa que vai te dar uma relação de livros que o José Munir Nasser indica para você ler também, livros clássicos também. A maioria deles clássicos, alguns têm um pouco menos do que 50 anos, mas são livros fundamentais. O José Munir Nasser foi um professor que morreu recentemente,
faleceu recentemente, é um grande professor, um grande estudioso. Então, na lista dele é uma lista muito boa que você pode confiar cegamente também. Então, assim, se você quiser lista de clássicos, eu já dei todos os caminhos para você procurar essa relação de clássicos. Que mais eu posso falar sobre isso? Os clássicos são chatos de serem lidos? Depende. Depende. Eu não vou ser safado aqui de dizer, não, imagina, pode ler que são todos muito legais. Não são. Alguns são muito divertidos, alguns são muito deprimentes, alguns são de leitura rápida, outros são de leitura tortuosa, alguns são de finais felizes, outros são de finais tristes. Assim, o clássico é mesmo, assim, como é que eu vou explicar? É a mesma coisa que um livro moderno que foi lançado hoje. Você tem hoje livros na livraria, livros lançamento de 2016. Você tem livros chatos, livros mais legais, livros mais engraçados, livros mais tristes, livros mais fáceis de ler e menos fáceis de ler. É a mesma coisa com os clássicos. Assim, o ritmo, o estilo, não é diferente do que é lançado hoje. A diferença é que ele é clássico, ele é universal e ele é atemporal. E são livros que vão te trazer, vão te acrescentar um conhecimento e vão alargar a sua imaginação, vão aumentar o teu espectro de imaginação para alargar a sua mente, para permitir que você consiga adquirir mais informações quando você estiver lendo um livro técnico, um livro de estudo. É para isso que servem os clássicos, eles servem para alargar a sua mente, para expandir a sua imaginação. Então, dentro dos clássicos tem tudo isso. Tem os mais chatos, os menos chatos, os mais legais, os menos legais, os mais divertidos, os menos divertidos, finais felizes, finais tristes, como qualquer outro estilo de literatura. Tá bom? Então é isso. O que eu tinha para falar sobre os clássicos é isso. Já indiquei os 4 livros onde vocês podem pegar relações. Indiquei o Zé Munir Nasser, se vocês quiserem procurar na internet uma relação de livros que ele indicou, que é muito boa. Inclusive, essa relação do Munir Nasser é muito próxima da relação do Mortimer Adler, como ler um livro, até porque o próprio Munir Nasser fez a palestra de lançamento desse livro, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Essa palestra está no YouTube, se alguém quiser escutar. Joga lá, José Munir Nasser, Como Ler um Livro, Como Ler um Livro. Vai aparecer lá a palestra completa dele no auditório da Realizações. Então, dá mais uma fonte para vocês procurarem, tá? Então é isso. Leiam bastante e leiam os clássicos. Os clássicos você tem mais uma vantagem muito importante. Todos os clássicos são de domínio público, praticamente são de domínio público. Qualquer livro com mais de 100 anos é domínio público. Ou seja, eles são muito baratos. Eles aparecem em coleções de banca, da coleção Abril Cultural, coleção da Folha, todas essas coleções de banca que saem de vez em quando, os Pensadores. Então você acha isso em sebo por R$ 10, é baratinho. Você chega a achar clássico de capa dura, daqueles da Abril Cultural, do Círculo do Livro, por R$ 5, assim. Porque são livros que não são livros, não são best-sellers, não são livros que a maioria das pessoas não quer ler, são livros antigos, não geram interesse para esse público novo aí que quer ler coisa nova, esses lançamentos. Isso é muito bom, porque você consegue comprar todos muito baratos. Então, vale a pena. Invista nos clássicos que você vai ter um crescimento individual muito grande e você vai trabalhar o seu estofo literário e vai aumentar a sua capacidade de abstração e de imaginação bastante, a ponto de poder sedimentar todo um terreno para depois você construir aquele castelo lá da alta cultura, se você tiver interesse de partir por esse caminho, né? Se você não sabe do que eu estou falando de alta cultura, você dá uma olhada no vídeo que eu fiz há um tempo atrás, falando de hábitos de leitura. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se eu não lembrar, é só você procurar no canal. Um vídeo que chama-se Hábitos de Leitura, tá bom? Lá eu estou falando dos tipos de leitores. Então é isso aí, tá? Nada mais a declarar. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo.
Se quiser compartilhar o vídeo, compartilhe livremente por sua conta e risco no Facebook, no Google+, no Twitter, no Instagram, no, sei lá, na qualquer uma rede social que tenha sido inventada em Marte, em Saturno. Você compartilha onde você quiser. Tá? Tudo que eu coloco aqui é domínio público, você pode fazer uso do jeito que você quiser. Se quiser colocar no seu blog, você pode colocar também o link, não tem problema nenhum. Tá bom? Uma saudação e até a próxima.